respeito à nossa identidade. Se alguém perguntar para você quem você é, ou a igreja, quem vocês são, aqui está uma resposta espetacular. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem você é? Quem somos nós? Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamação. Proclamação do quê? Daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez através de nós. Eu quero começar, já que vamos falar de identidade do Adventismo, eu quero começar definindo brevemente o que é identidade. Eu recorri a um conceituado dicionário de filosofia do conhecido Nicola Abaiano. Ele diz que identidade é aquilo que é. Identidade é aquilo que é. Porque é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Gostei da definição simples, prática. Identidade é aquilo que é. Porque é impossível que uma coisa, ou que uma pessoa seja e não seja ao mesmo tempo. Pois bem, seguindo o conceito de Abaiano, no seu dicionário de filosofia, a gente poderia perguntar, quem é a igreja adventista? Eu busquei duas definições, uma popular, da Wikipedia, que diz que a igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista, trinitariana, sabatista, mortalista, não cessacionista e aniquilacionista, que se distingue pela observância do sábado como dia do Senhor, o sétimo dia da semana judaico-cristão, sabá, e por sua ênfase na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Você quer saber quem é a igreja adventista? A Wikipedia nos define dessa forma. Essa é a nossa identidade. Agora, eu busquei uma outra definição, que é uma definição nossa. Como é que nós chamamos a nós mesmos? No Tratado de Teologia, aparece esta definição clara. Os adventistas são uma corporação protestante e conservadora de cristãos evangélicos, cuja fé, embasada na Bíblia e centralizada em Cristo, enfatiza a morte expiatória do Salvador, seu ministério no santuário celestial e seu breve retorno para redimir os fiéis. Os adventistas são conhecidos por observar o sábado, enfatizarem a conservação da saúde como parte do dever religioso e por realizarem atividades missionárias ao redor do mundo. É assim que nós definimos a nós mesmos. Veja, a nossa constituição identitária é composta de alguns elementos, entre eles alimentação. Mas é assim que nós nos definimos. Agora, amigos, esta ideia do Tratado de Teologia e muitas do slide anterior foram defendidas e vivenciadas por nossos pioneiros. Acontece que já se passaram 175 anos desde que nós surgimos como movimento. É muito tempo. E nesses 175 anos, algumas coisas mudaram, algumas coisas desapareceram e surgiram algumas preocupações. E eu acho que uma preocupação muito grande que incomoda a todos nós, ou que deveria incomodar a todos nós, é a perda ou a diluição da nossa identidade. 20 anos atrás, era muito fácil definir quem era um batista, quem era um presbiteriano, um luterano, um adventista. Hoje, se você colocar enfileirados, quase que, diga seu credo, sua profissão de fé, você quase que não consegue identificar mais. Eu tenho uma preocupação, colegas pastores, que me incomoda muito, é a perda e a diminuição da nossa identidade em meio a uma cultura que cada vez está mais nos engolindo e nos deixando parecidos a todo mundo. Púlpito. Colegas, no passado, nós tivemos muitos pregadores de peso, de tradição, mas na atualidade, eu acho que nós estamos passando por esse desafio aqui, empobrecimento do púlpito adventista.
Infelizmente, colegas, em muitos púlpitos, especialmente os púlpitos sabáticos, a mensagem adventista deixou de ser uma declaração e tornou-se apenas uma proposição. Deixou de ser uma revelação e tornou-se apenas um aconselhamento. Deixou de ser um assim diz o Senhor e tornou-se um eu acho, eu penso, a minha ideia é. Deixou de ser uma explanação sobre Deus e seu reino e tornou-se uma contação de anedotas que em nada edificam. Em muitos púlpitos adventistas, deixou-se de lado a contundência e a urgência, preteridas pela conveniência e pela contextualização. Essa é a palavra do momento, contextualização, relevância. E em nome disso, sabe o que acontece? Temos medo de falar a verdade absoluta e a trocamos pela verdade circunstancial, e o que era perene virou cultural. Trocamos as referências e os fundamentos bíblicos de Ellen White por citações de especialistas. Parece que o Cristo que apresentamos maiormente se destaca por sua simpatia, por seu sorriso, por seu abraço, por seu aconchego, por sua amizade. E veja, essas coisas todas são corretas, são reais, são verdadeiras. Temos enfatizado as propostas de Deus, enfatizamos que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele nos recebe, que Ele nos acolhe. E tudo isso é verdade e deve ser enfatizado mesmo, porque é a essência do Evangelho. Mas temos que ser completos. Temos que apresentar as suas declarações comprometedoras, como: sejam meus discípulos, obedeçam aos meus mandamentos, façam a minha vontade, amem ao próximo, carreguem a sua cruz, meditem nas minhas palavras. Queridos pastores, o púlpito não é um lugar para apenas apresentar as ações de Deus e como isso nos faz sentir-nos tão bem. O púlpito é também um lugar para enfatizar o que Deus espera de nós e como isso nos fará pessoas mais maduras, mais santas e mais preparadas para a cidadania celestial. Colegas, precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões bíblicos, que sejam cativantes, que sejam tocantes, que sejam interpelativos, resultados de horas de reflexão, de horas de leitura. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões que despertam a igreja, que comprometam as pessoas para uma vida diferente e que convidem para a missão. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões poderosos, com sermões entusiastas, como os sermões de João Batista. Ellen White diz que João Batista falava palavras que tocavam fundo no coração das pessoas, e as pessoas ficavam tão tocadas, as multidões reagiam com convicção, a ponto de perguntar assim: e agora, João? Cremos em tudo o que você falou, mas agora, o que vamos fazer? E João tinha a resposta na ponta da língua: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3, 10 e 11. Colegas, precisamos revitalizar nossos púlpitos, exaltando o Cristo completo. O Cristo que diz: eu não te condeno, mas o Cristo que também diz: vai, não peques mais. Graça por um lado, compromisso por outro lado. Um púlpito somente gracioso produz adventistas liberais. Um púlpito somente admoestador produz adventistas xiitas. E nós não somos nem liberais e nem xiitas. Nós somos discípulos. E o discípulo é seguidor que recebe a graça para viver em compromisso.